Olá, minha gente, de volta com mais uma sequência do seu Personalidades neste dia especial, aqui pela sua TV Kairos, canal 7.1. Muito obrigado. Recebo aqui hoje o advogado Dr. Arnaldo Ramos, é especialista em direito criminal. Antes da gente entrar nesse outro assunto, a gente está falando hoje sobre as fake news, né? Mas antes de entrar nessa questão das fake news e o processo eleitoral ou o direito eleitoral, no que pode prejudicar, eu pergunto para o senhor, é difícil ser um advogado? Como o senhor é? A gente percebe que a sua correria é muito grande, na atuação em vários casos em Marabá. Passamos de uma pandemia, talvez dê uma parada aí, né? Mas a sua correria não para. Todos os dias o senhor está estudando, está se preparando, está trabalhando muito. Como é que é a rotina do Dr. Arnaldo aí? Não é difícil ser advogado, né? Só que o advogado ele tem que estudar. Os mandamentos do advogado, do Eduardo Couto, o primeiro mandamento diz o seguinte: estuda. O advogado que não estuda, a cada dia é menos advogado. Então, na verdade, a advocacia é um sacerdócio. Entendi. É uma profissão que exige muito de você. É muita renúncia, é muito estudo, mas é muito prazerosa, digamos assim. Legal, muito bem. Bom, a gente falava sobre a questão do inquérito das fake news, que foi instaurado aí pelo STF, né? E suscita muito essa discussão da inconstitucionalidade, né? Enfim, a gente falou agora há pouco sobre o princípio acusatório, mas ainda sobre as fake news, que para mim é um problema sério. Eu trabalho com informação, a gente trabalha o dia inteiro combatendo fake news. Às vezes eu digo assim, né? A gente olha para as ferramentas, Facebook, WhatsApp, né? Até YouTube, você vê muita notícia ruim. Às vezes não é fake news, mas é uma notícia sem qualidade, né? As pessoas não conseguem pegar nada dali, porque realmente é uma notícia confusa, que leva as pessoas ao erro, induz ao erro. Então a gente trabalha dia após dia para combater também isso aqui. Nessa questão das fake news, partindo dos princípios do direito eleitoral, isso pode influenciar nas eleições? Tivemos aí uma prorrogação, agora as eleições acontecem em novembro, né? Mas podemos dizer que estamos às portas de uma eleição e que essa questão das fake news, pela visão do direito eleitoral, pode prejudicar legalmente o processo? Pode, Fabiano. Veja bem, a imprensa passou momentos difíceis. Passamos um momento de restrições durante a ditadura militar, depois passamos momentos de glória após a Constituição de 88. Certo. Durante esse período, a imprensa ela conquistou uma confiança muito grande na sociedade. Então, a sociedade vê as informações que a imprensa passa quase como verdades absolutas. A imprensa, tanto a televisiva como a jornalística, ela são formadoras de opiniões, né? Então, existe um crédito da imprensa. Quando eu me refiro à imprensa, eu estou me referindo à imprensa televisiva e escrita. A imprensa profissional. A imprensa profissional. Existe um crédito que a sociedade depositou nessa imprensa muito grande. O que acontece? Com fake news, essas mídias alternativas, na verdade, eles se aproveitam desse crédito que existe na imprensa para disseminar essas falsas informações e fazer com que a sociedade acredite e tenha aquelas informações como verdades absolutas. E como se essas informações estivessem partindo da imprensa. Como se estivesse partindo da imprensa. Então, utilizando esse crédito que a imprensa tem, termina prejudicando o candidato A, o candidato B, o candidato C. Por quê? No momento que eu chego e espalho, por exemplo, na eleição passada, um candidato do partido B, que eu não vou me referir aqui qual, ele teve fake news, espalhando que ele tinha 100 inquéritos tramitando contra ele e tal. E assim, quer dizer, quem lia acreditava, e eu era abordado por muita gente: olha, tu viu aquele candidato lá? Ele tem tantos inquéritos tramitando contra ele, é um ladrão, é um vagabundo. Então, quer dizer, isso leva ao desequilíbrio da disputa eleitoral. Na disputa eleitoral tem que haver um equilíbrio entre quem está disputando. E no momento que isso aí quebra, há uma ruptura, isso aí pode beneficiar o candidato mais imoral, que às vezes propaga ou financia essa propagação desses fake news, e aquele mais moral termina perdendo a eleição. Então é uma situação muito delicada. Isso afeta não é o candidato A ou B, isso afeta toda a sociedade. Por quê? Porque aquele candidato que teve a sua honra maculada por causa do fake news, ele iria representar a sociedade. Ia ser um representante da sociedade. No momento que ele tem essa imagem distorcida por causa de uma notícia falsa,
ele deixa, às vezes perde a disputa eleitoral, deixa de representar a sociedade, e quem perde com tudo isso é a própria sociedade. Então, assim, nós temos que ter uma obrigação, eu diria uma obrigação moral, de não repassar aquilo que nós não temos certeza se é verdadeiro ou não. Porque no momento que chega uma notícia falsa no meu WhatsApp e eu repasso ela para alguém, além de eu perder o controle daquela informação, eu estou sendo tão mentiroso e tão imoral tanto quanto aquele que me passou aquela informação. Então a sociedade, o cidadão, ele tem que ter aquele discernimento, que existe uma questão moral que deve ser utilizada nesse momento eleitoral. Porque não é nada ético, e o que a gente pode exigir, por exemplo, de um candidato, como é que a gente pode exigir a ética de um candidato se nós não estamos sequer agindo com ética? Verdade. E às vezes eu sei que aquela informação é falsa, eu vou repassar ela apenas só para fazer a maldade. Para prejudicar o candidato. Então, assim, nós temos que ter esse discernimento moral e ético de saber fazer o que é certo. Porque se eu propago uma notícia falsa, mentirosa, eu sou tão mentiroso quanto aquele que me passou a notícia mentirosa. É verdade. A gente olha hoje aqui a quantidade de pessoas que têm blogs, né? Claro, tem uma galera boa de blogs aí, mas a gente sabe que quem milita nessa área da informação há muito tempo, você trabalha com muita responsabilidade. Porque você tem um CNPJ em jogo, você tem uma sociedade em jogo, Exatamente. Você tem princípios da família, né? Princípios éticos, morais, e a gente fica preocupado em levar uma informação de forma errada. E você está suscetível a sanções previstas na lei, caso você passe uma informação possa macular alguém, né? Existe o princípio da honrabilidade aí, que entra nesse quesito também da responsabilidade de quem trabalha com fake news. Então, amigo e amiga, não espalhe fake news, realmente é bastante complicado. Você já ouviu falar em robôs? A gente ouviu falar bastante a programação cibernética de robôs para poder jogar fake news e trabalhar diariamente em prol de certo político ou de certa pessoa. Será que isso existe ou isso é balela? Não, isso existe. No meio tecnológico, existe de tudo, Fabiano. Essa é a verdade, né? E existe esses robôs realmente, não sei como funciona, se é um equipamento, um aplicativo que faz essa disseminação. Existe a um preço alto, salvo engano, mas existe. Existe e, de fato, prejudica bastante. Entendi. Entendeu? Rapaz, é bastante complicado essa questão aí. A gente espera que nós, enquanto imprensa, a gente consiga realmente lutar contra essa situação. Mas o senhor acredita que o Brasil, nesse pós-pandemia, o senhor acredita que também a justiça... Temos um fórum, o fórum não sei se está fechado ainda, está fechado com a marca de Marabá? O fórum, o acesso, sim. O acesso presencial. Mas o judiciário continua funcionando de forma remota, Continua, né? Continua. Nesse, digamos, início de pós-pandemia, o senhor acha que a justiça ficou prejudicada ou as coisas continuam? Apenas atrasaram? Como é que ficou a justiça nos anais dos trâmites de processos? Eu digo aqui de Marabá, como é que o senhor está entendendo isso e vendo essa questão já na saída, digamos assim, eu vou até arriscar dizer, na saída da pandemia? Na verdade, a pandemia foi um fator surpresa que afetou a todos, né, Fabiano? A todos de forma genérica, digamos assim. Generalizou esse prejuízo, né? O judiciário afetou bastante, mesmo assim, os juízes se esforçaram muito para prestar o seu dever legal, né? A gente tem aí o Tribunal de Justiça do Estado do Pará disponibilizou vários canais de comunicação para que podemos pleitear alguma coisa através de e-mail, através do PJE. E houve um trabalho muito forte. O Judiciário não parou. O Judiciário não parou durante a pandemia. Essa é a verdade. O Judiciário prestou a tutela jurisdicional, mesmo diante de todas essas dificuldades, mesmo diante de todo esse problema, o Judiciário funcionou. Nesse tempo de pandemia, agora muita gente tem mandado mensagem falando: Fabiano, eu posso resolver algo online, mas tem coisas que eu só consigo resolver presencialmente. Existem algumas questões que somente na presença do juiz ou ali no corpo jurídico, enfim, que tem que resolver? Existe. E isso teve que ser postergado? Teve. Por exemplo, eu tinha vários tribunais do júri marcados. Entendi. Né? E o Tribunal do Júri, como você sabe, são 7 pessoas da sociedade que julgam um réu acusado de uma prática de crimes contra a vida.
de crime contra a vida, e nesse caso não pôde, foram remarcados, na verdade suspensos, né? Entendi. Não tem nem como ser remarcado porque não sabe a volta de fato quando é que vai retornar. Adiados. Mas foram adiados justamente por conta da impossibilidade de atuarmos, né, por causa da pandemia. Eu percebo que isso aconteceu também com o Fórum, com a Defensoria, né? Isso. A Justiça como um todo, o Ministério Público teve essa parada, ou mudou essa forma de atendimento, né? Prorrogando vários atendimentos presenciais. Isso, os atendimentos presenciais foram suspensos de uma forma geral, em todos os órgãos, né? Assim, Ministério Público, Defensoria, mas mesmo diante desse fator surpresa, dessa guerra, que na verdade foi uma guerra que passamos, estamos passando ainda, estamos vencendo, né, com percas, e eu sempre digo que não há guerra sem percas, há baixas em guerras, de forma lamentável muitos parentes perderam aí seus entes queridos, mas a sociedade está vencendo essa guerra com muita dificuldade, muitos empresários aí utilizando meios alternativos para conseguir sobreviver a essa guerra, o Judiciário fazendo a sua parte, a OAB também, o Ministério Público também. Então, de uma forma geral, né, Fabiano, essa guerra epidemiológica, essa guerra viral, ela vai terminar nos deixando uma marca indelével e triste, mas vai trazer avanços também em outros sentidos. A ressaca será grande dessa A ressaca será grande, né? mas muitas coisas vão mudar e talvez para melhor também após ela. Verdade. Então, só para a gente fechar, não há previsão de retorno, digamos assim, das atividades presenciais da Justiça de Marabá. Ainda se aguarda um parecer das autoridades de saúde, comportamento da pandemia, é isso? Não, na verdade, foi publicada uma portaria pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará e eles dividiram em 3 etapas a abertura do Judiciário. Tá. A primeira etapa, algumas cidades da capital, ali da região metropolitana, já estão funcionando, porém com acesso um pouco restrito. E Marabá, salvo engano, segunda-feira, vai participar da primeira etapa de reabertura. Então é gradativo. É gradativo. E vai passar por 3 etapas até conseguir retornar à normalidade. Eu vejo que hoje as pessoas estão assim, não é que a gente não tem que ter medo do vírus, né? Mas parece que já criaram-se mais anticorpos, né? Isso. Muita gente já adquiriu, contraiu e aí já sabe como é a situação. Isso. Então perdeu um pouco, digamos, o temor, né? Não é o medo, mas os cuidados a gente deve continuar, porque realmente esse vírus não é fácil. Eu quero aproveitar aqui esse nosso bate-papo, né, para fazer o convite aqui. Um dia vamos participar, eu quero lhe convidar para participar comigo de uma live. Vamos sim, Fabiano. Um dia aí nas redes sociais, para que a gente possa aprofundar esse tema aí do inquérito das fake news. Falei em off, será um prazer. Falando aqui para quem está acompanhando a gente. Será um prazer. Tá, doutor? Sim. Obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Nada, a gente acompanha Fabiano. muito aqui a TV Cairós, é fã do profissional, doutor Arnaldo Ramos. Obrigado, Fabiano. Pela sua atuação, pela sua ética profissional, pelo seu conhecimento profundo, né? Profissional se prova sim, quando ele prova no conhecimento de causa, daquilo que ele estudou e realmente, olha, é isso, e o senhor é essa pessoa. Obrigado, Fabiano, agradeço. Tem sucesso, tem êxito, porque realmente tem conhecimento e mostra com o que sabe, com o que aprendeu. Obrigado, agradeço. Parabéns. Obrigado. Conversei com o doutor Arnaldo Ramos, advogado criminalista, especialista em direito criminal. Você também é professor, né, doutor? Não, estou terminando o mestrado, concluindo o mestrado, na verdade. É um professor assim mesmo, né? Um abraço especial para você, fica com Deus. A gente retorna a qualquer momento na programação da sua TV Cairós. Bati um papo aqui com o nosso amigo doutor Arnaldo, advogado, Arnaldo Ramos, advogado criminalista conceituadíssimo nessa região do sul e sudeste do Pará. Até lá, pessoal. Tchau.